É meio complicado quando você sente que não está à altura de amigos ou colegas em questões de inteligência. É como se você ficasse para trás e pensasse que não tem a mínima capacidade para acompanhar o raciocínio dos demais. Porém, você tem que entender uma coisa, que nem todo mundo aprende da mesma forma, e nem todos são iguais. Você fica na internet pesquisando como ficar mais inteligente e não encontra algo que seja razoável. Eu sei, isso é uma merda. Contudo, este vídeo vai te oferecer uma outra visão de como ficar mais inteligente. E antes de começar, eu quero que saiba que você não é desprovido de capacidades intelectuais. Pelo contrário, o que você está fazendo aqui já é o primeiro passo e que condiz com o fundamento do vídeo. Mas beleza, chega de enrolação e vamos lá. O que eu vou te apresentar aqui são as melhores maneiras e métodos para ampliar seus níveis intelectuais. E começando com a primeira maneira, a curiosidade. Você deve ser uma pessoa curiosa. Faça o que qualquer criança faz, que é questionar. Mas é claro que você não vai ficar fazendo perguntas adoidado. Se controle. Faça perguntas relevantes. Sempre tente entender como as coisas funcionam e a razão por trás daquilo que está acontecendo. Jamais aceite respostas superficiais. Ótimas respostas fazem toda a diferença. Se não fosse para ser assim, então você não precisaria fazer a sua atividade de matemática de modo correto para ganhar uns pontinhos, não é verdade? Mas beleza. No século XVII, Isaac Newton criou a teoria da gravitação. Lá estava ele no seu jardim, tirando um cochilo debaixo de uma macieira. E então a maçã caiu em cima da sua cabeça. E depois disso ele começou a questionar por que ela caiu. E ele começou a fazer perguntas do tipo: o que puxou ela para baixo? Como que isso aconteceu? O que influenciou nisso? E ele começou a buscar respostas para essas perguntas. E ele se baseou nos estudos de outros cientistas como Galileu e Kepler para tentar explicar isso. E ele observou que a mesma força que puxa a maçã para baixo é a mesma força que puxa a Lua, que mantém a Lua em órbita. Tempos depois ele publicou um livro que aborda sobre essa teoria. E além disso, você também pode fazer perguntas para si mesmo a fim de se conhecer melhor. É sempre importante você tentar entender como reage a determinadas situações, o que influencia na sua tomada de decisão e o que faz com que você pense de tal maneira. E como Sun Tzu já falou, se você conhece o seu inimigo e a si mesmo, então não deverás temer o resultado de 1000 batalhas. Tudo bem, é um conceito que se adequa a um contexto militar, porém não deixa de ser válido para esse tipo de ocasião. Tanto que na psicologia essa ideia é aplicada. E tá ligado, Sócrates? Então, lá na antiga Grécia ele costumava adquirir o conhecimento ou fazer com que os outros adquirissem conhecimento por meio de duas técnicas. A primeira pela maiêutica e a segunda pela ironia. A maiêutica consiste em fazer perguntas uma atrás da outra a fim de alcançar as respostas mais profundas, enquanto que a ironia se tratava de se fazer ignorante perante ao interlocutor para fazer ele entender que ele não sabia de nada ou quase nada. A segunda maneira é pensar em todas as possibilidades possíveis, mas entenda que existem dois tipos de possibilidade. A primeira é a lógica, e a segunda é a suposição. Com a lógica você pode trabalhar raciocínios irrefutáveis, mas também existem ocasiões que elas não serão irrefutáveis, dependendo da base. Eu tenho a frase: as vacinas são oriundas da ciência. Ok, aqui é a minha base. Agora vamos para o raciocínio lógico. Se a ciência é falsa, logo as vacinas também são falsas. Perceba que está sendo utilizada a estrutura condicional. Se Então, eu tenho a minha afirmação, que também é a base do raciocínio lógico. Vacina é ciência. Então, note que a lógica tem uma relação com ser alguma coisa. Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar esse modelo e aplicar para outras coisas. É um exercício. Com o tempo, você vai assimilando melhor à medida que vai utilizando. Agora eu vou falar sobre a suposição. Você lembra que em Capitão América, Guerra Civil, o Barão Zemo planejou destruir os Vingadores colocando eles contra eles mesmos? Só para recapitular a motivação dele, Zemo queria destruir os Vingadores por vingança pessoal. Durante a batalha entre eles e Ultron, a família do Barão Zemo foi morta, e ele pôs a culpa nos Vingadores. Ele sabia que se batesse de frente com eles iria acabar perdendo, e sabia também que eram os indivíduos mais poderosos do planeta. Mas ele pensou, e se eu pudesse fazê-los se matarem? O que eu quero te passar é que você deve ter um objetivo, pensar em como alcançá-lo e considerar os fatos e pensar numa possibilidade baseada nesses fatos. O que foi que o Barão Zemo fez? Ele tinha um objetivo, destruir os Vingadores. E então ele pensou em como fazer isso. Depois veio a suposição, colocar eles contra eles mesmos. E para realizar esse plano, ele simplesmente conheceu cada um dos membros dos Vingadores, conhecendo seus pontos fracos e fortes. E no final das contas, isso acabou resultando numa guerra civil. Então, para que você possa facilitar a criação de suposições, você vai ficar simplesmente fazendo what ifs sobre qualquer coisa. Sei lá, vai de você. Séries, filmes, jogos e assim por diante. Assim você vai estar exercitando a sua capacidade de criar suposições, só fazendo esse exercício. A terceira maneira se trata da tentativa e erro.
E como o próprio conceito já informa, você simplesmente vai tentar errar, tentar errar, tentar errar, tentar errar, até acertar. Parece ser bem exaustivo, não é verdade? E é mesmo, eu concordo. Mas é uma das maneiras de se adquirir conhecimento. Então você deve ser uma pessoa bem persistente se for para optar somente por esse meio. A ideia é que você simplesmente aprenda com os próprios erros. Mas você pode fazer testes baseados nos conhecimentos que você tem ou adquiriu no decorrer da vida. E olha, e tem até pessoas que são exemplo disso. O Thomas Edison tentou milhares de vezes até conseguir fazer uma lâmpada funcionar. Tem até uma frase dele sobre isso. Eu não falhei, eu só descobri 1000 maneiras de dar errado. Então veja aí a persistência do cara. A quarta maneira é a aprendizagem dos pares. Você simplesmente vai aprender com o outro. Em comparação com a tentativa e erro, essa aqui é muito melhor. Vai te poupar muito tempo e esforço. Mas beleza, você só vai entender e aprender como o outro faz para alcançar tal objetivo que você também almeja. Agora eu vou te dar um exemplo. E ele vem do futebol. Tá ligado, Guardiola? Então, ele teve influência de Johan Cruyff, ambos sendo do Barcelona. Tudo sobre posicionamento tático, como aplicar pressão contra os adversários, mobilidades e estratégias feitas por ele, adivinharam do Cruyff. O Pepe até falou sobre isso uma vez numa entrevista. Tudo que eu sei sobre o futebol aprendi com Johan Cruyff. E eu te digo que essa é uma das melhores formas de se adquirir conhecimento. Mas você também pode aprender com os erros dos outros. Veja aonde eles erraram para não trilhar o mesmo caminho. Pega a visão. A quinta maneira é você fazer análises. Você deve analisar como as coisas se comportam, padrões e como reagem a determinadas situações. Num podcast, o Anderson Silva falou que, antes de lutar contra Vitor Belfort, analisou seus padrões de luta e viu em qual momento o Vitor parava depois de uma rajada de golpes, mapeando o seu adversário. Eu sempre tinha certeza que eu ia vencer, porque eu treinava muito, eu treinava mais que todo mundo. Então, assim, não tinha a menor possibilidade do Vitor ganhar de mim naquele dia, não tinha como. Eu estava muito treinado e, assim, tudo que o Vitor fazia, eu fiquei estudando muito, assim. Eu pegava vídeos do Vitor conversando, os vídeos do Vitor quando ele fez o reality show lá no Silvio Santos. Todos os vídeos possíveis e impossíveis do Vitor eu tinha. O Anderson Silva acabou vencendo a luta, com aquele chute lendário no queixo. Até os usuários de redes sociais têm seus padrões de pesquisa mapeados pelo YouTube, Instagram, Spotify e assim por diante. O objetivo dessas redes sociais é te manter ali, te deixar preso o máximo que puder. Por isso que é tão necessário analisar as preferências do usuário. E a dialética? Você já ouviu falar dela? Se você pesquisar no YouTube sobre isso, vai ver que aparecem alguns assuntos relacionados a Marx, Hegel, Kant e assim por diante. Só que de modo bem resumido, a dialética consiste no conflito das ideias. Tudo bem, eu vou explicar como é que isso funciona. Tem uma ideia que é a tese, e tem outra ideia que é a antítese, que vai confrontar essa tese. Após o confronto, o resultado disso será a síntese, que logo após isso, a síntese vai ser a nova tese, e aí vai vir a outra antítese para confrontar com a tese, e aí vai surgir a síntese, e assim sucessivamente. Ok, mas onde é que se encontra esse tipo de coisa? Em debates, por exemplo. No século XIX, o médico Ignaz Semmelweis, eu acho que eu pronunciei certo o nome dele, percebeu que as mulheres morriam por infecção após o parto. Essas infecções se davam pelas mãos que não eram lavadas. Então ele propôs que as mãos fossem lavadas antes de atender as pacientes. No início, outros médicos discordaram, mas tempos depois, pesquisas comprovaram a sua teoria. Ok, é um exemplo bem desconhecido, mas veja como a dialética é crucial para a sociedade, e principalmente para salvar vidas. Então, o que é que eu digo? Treine o seu senso crítico através da dialética. Faça esse exercício. Certo, eu tô dizendo que é para você fazer isso, mas como conseguir bons repertórios para realizar a dialética? Como atacar ou defender ideias? É simples, você só vai precisar utilizar os métodos que eu te passei. E outra, eu tenho duas coisas que eu vou te recomendar também. Sempre leia biografias de pessoas importantes para aprender coisas práticas e entender seu jeito de pensar. E sempre leia livros que vão contra suas visões de mundo, pois assim você estará exercitando a dialética. Você vai estar debatendo as suas ideias contra as ideias dos autores. E outro conselho que eu te dou, sempre põe em prática o que você aprendeu. Assim você vai absorver melhor o conteúdo. Beleza? E se você discordar de mim nesse vídeo, você já vai estar fazendo o trabalho da dialética. Olha só que legal. Mas é claro, tenha um bom embasamento para isso. Sempre tenha um bom embasamento. Porque se não houver justificativa, não há por que fazer tal coisa, por exemplo. Como no caso do médico. Isso que eu falei serve para qualquer coisa que você for fazer. Pode ser para aprender alguma luta e ficar bom nela. Você pode utilizar para estudar a fim de fazer uma prova de concurso. Utilizar para fazer alguma reflexão sobre si mesmo. Ou empreender, apesar de que você deve ter uma ótima ideia para isso. Beleza, eu expliquei aqui como ficar mais inteligente.
só que eu não expliquei o que é de fato a inteligência. As suas definições variam bastante. Porém, a que mais se adequa com o tema deste vídeo é a definição dada pelo Howard Gardner, e ele disse: a inteligência é a capacidade de resolver problemas ou criar produtos valorizados por uma cultura. Então, basicamente, e de modo bem resumido, É só saber resolver um problema. E eu termino este vídeo com a seguinte frase: o mundo só começou a mudar quando o ser humano começou a pensar. Autodialético, 2026, depois de Cristo. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha, comenta, se inscreve pra dar uma força pra nós, tá ligado? Pra gente sempre estar trazendo conteúdo excelente pra você. E é isso, até uma próxima!